Já vai, já vai, já vai, Porque, já gente, vai, se você estudar mesmo já a vai, Bíblia, se você botar pra já ler, se vai. você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Bom dia! Hoje são 18 de abril de 2020, sábado, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Trarei aqui mais uma contradição bíblica e na lenda sobre a ressurreição de Jesus. Estou mostrando aqui algumas passagens bíblicas sobre a ressurreição de Jesus com os comentários do Norman Geisler em seu livro Enciclopédia Manual de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. O Norman Geisler foi pastor evangélico norte-americano, doutor em teologia e mestre em filosofia. Ele é admirado no mundo evangélico. Então estou mostrando aqui algumas explicações do Norman Geisler sobre lendas bíblicas. E como ele via as lendas bíblicas como fatos reais, quando ele vai explicar, aí a coisa desanda. As pessoas morrem de rir. Então vou trazer aqui mais uma contradição bíblica. São inúmeras, gente. Como bem diz a Célia Quirino, a Bíblia está repleta de contradições e de histórias infantis que não se encaixam umas com as outras. Então vou aqui trazer mais uma contradição na ressurreição de Jesus. São inúmeras as contradições nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque ali são lendas, não são relatos de um fato real que ocorreu. Jesus algum ressuscitou. Nenhum ser humano na história do homem no planeta Terra, nenhum ser humano ressuscitou. Só existe ressurreição em livros destinados a crianças e livros religiosos. Os deuses são criados pelo homem e são seres imortais. Então, os deuses sempre ressuscitam nos livros religiosos e também em livros infantis. Mas, na verdade, nunca houve uma ressurreição de um ser humano ou de um animal irracional no planeta Terra. A Bíblia está repleta de ressurreições, porque aquilo ali é um livro religioso. Entendeu? Fantasia pura. Então vamos lá. Trazer aqui mais uma lenda, mais uma contradição, melhor dizendo, nos relatos aqui da ressurreição de Jesus, que estão nos 4 evangelhos. Vou trazer aqui uma contradição para você entender, que está em Mateus e comparando com o evangelho de João, certo? E também com os outros evangelhos, mas vou aqui me fixar apenas a Mateus e a João. O evangelho de Mateus, você vai pegar o capítulo 28, que está lá a ressurreição de Jesus. Em Mateus capítulo 28. Esse mesmo relato, com várias contradições, várias diferenças, erros e ingenuidades, está também no Evangelho de João, capítulo 20. Então, Evangelho de João, capítulo 20, a ressurreição de Jesus. E em Mateus 28, a ressurreição de Jesus. E ali, entre eles, várias diferenças, porque não se trata de um fato real. Então, vamos lá. A pergunta é o seguinte, duas aqui contradições, duas discrepâncias. A primeira, comparando o Evangelho de Mateus, entenda, com o Evangelho de João. A primeira pergunta, quantas mulheres estavam no túmulo de Jesus naquele domingo pela manhã? Na lenda, Jesus morreu numa sexta, foi sepultado numa sexta, passou-se o dia de sábado, apareceu o dia de domingo pela manhã. Então a pergunta é, na lenda Jesus ressuscitou no domingo pela manhã. Então a pergunta é, quantas mulheres e quais mulheres? Quantas mulheres estavam no túmulo de Jesus? Quantas? Se você ler
Mateus, você terá uma resposta. Se você ler João, você terá outra resposta. Certinho? Porque isso, repito, não foi um fato real. Lenda. E aí, os escritores bíblicos, eles mudavam seus relatos de acordo com seu bel prazer. Entendeu? Então, em Mateus, está dito que duas mulheres compareceram ao túmulo de Jesus. Maria Madalena e a outra Maria, no Evangelho de Mateus. Já no Evangelho de João, está dito que apenas uma e somente uma mulher foi ao túmulo de Jesus naquele domingo. Quem? Maria Madalena. Então, no Evangelho de João, apenas Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus. No Evangelho de Mateus, duas mulheres foram ao túmulo de Jesus. Viu aí a discrepância? A contradição? Muito bem. Agora essa é a primeira. Agora a segunda. São várias, hein? A segunda é a seguinte pergunta. Estou aqui comparando Mateus e João. Se eu comparar aqui Marcos e Lucas, aí a coisa piora mais ainda. Então estou aqui apenas tratando do Evangelho de Mateus e do Evangelho de João. Outra pergunta é, mais uma contradição, gente. No Evangelho de Mateus, está lá que Maria Madalena esteve no túmulo de Jesus e outra Maria. E no Evangelho de João, apenas a Maria Madalena. Então a Maria Madalena está no relato lendário de Mateus e está no relato lendário de João. Agora a pergunta é, a segunda contradição, e vocês vão rir muito aí. A pergunta é, quando Maria Madalena estava no túmulo de Jesus e ela viu a Jesus ressuscitado, a pergunta é, Maria Madalena reconheceu de imediato que era Jesus? Eis a pergunta. Ela reconheceu de imediato que era Jesus? Você entendeu a pergunta? Serei mais franco ainda. Serei mais claro do que a clara de ovo. A pergunta é, Jesus, ao ressuscitar, ele apareceu a Maria Madalena. Isso está em Mateus e está em João. Então a pergunta é, quando Jesus apareceu a Maria Madalena, depois de ressuscitado, ele foi logo de imediato reconhecido por ela? Maria Madalena viu a Jesus. E assim que ela viu a Jesus, ela já reconheceu. Ela disse assim, ô Jesus. Ela reconheceu de imediato a Jesus? Ou ela demorou para reconhecer Jesus? A resposta, meu amigo, minha amiga, querido amigo, querida amiga, a resposta depende do evangelho que você está lendo. Se você ler Mateus, você terá uma resposta. Se você ler João, terá uma resposta totalmente diferente. Repito, gente, isso não é fato real. Isso é criação imaginária. Criação dos escritores bíblicos. Entendeu? É por isso que é diferente. Então vamos lá. Em Mateus capítulo 28, vou ler aqui para vocês. Versículos 8 e 9. Certinho? Veja bem. 8 e 9. Então vamos aqui. Mateus capítulo 28, versículos 8 e 9. A ressurreição de Jesus, o título, a ressurreição de Jesus, seu aparecimento às mulheres. Então aqui no Evangelho de Mateus, duas mulheres estavam no túmulo de Jesus, Maria Madalena e a outra Maria. E aqui está dito que elas, as duas, reconheceram de imediato a Jesus. Entendeu? Em Mateus. Elas reconheceram de imediato a Jesus. Maria Madalena reconheceu Jesus. A outra Maria também.
Entendeu? Vou ler agora os versículos 8 e 9. Diz assim: e retirando-se elas, veja aí, lá do sepulcro, do túmulo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, viu aí? As duas, Maria Madalena e a outra Maria, tomadas de medo e grande alegria, correram e anunciá-lo aos discípulos. Elas correram para anunciar aos discípulos a ressurreição de Jesus. E diz aí o versículo 9: e quando elas estavam correndo, as duas mulheres, e eis que Jesus veio ao encontro delas. Jesus aí se encontrou com elas, entendeu? Elas estavam correndo para anunciar a ressurreição de Jesus aos discípulos. E aí Jesus apareceu naquela hora, diante delas, das duas. E eis que Jesus veio ao encontro delas, das duas mulheres, e disse, Jesus disse, salve para as duas mulheres. E elas, aproximando-se, isto é, elas se aproximando de Jesus, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Então isso aí, gente, é a lenda contada por Mateus. Então vamos lá. A pergunta é, Jesus, ao ressuscitar, ele apareceu diante das mulheres e foi logo reconhecido por elas? Ou não? O livro de Mateus diz que Jesus apareceu a duas mulheres e imediatamente as duas mulheres o reconheceram. Elas perceberam que estavam diante de Jesus. Correram, abraçaram os pés de Jesus e o beijaram. Entendeu aí? Então, Mateus deu a resposta. Maria Madalena reconheceu imediatamente Jesus. Certo? Muito bem. Agora o Evangelho de João. Coisa totalmente diferente, gente. No Evangelho de João está escrito que Jesus apareceu apenas a uma mulher, Maria Madalena. Já aí a diferença com Mateus. Mateus diz que havia outra mulher ali e que as duas viram Jesus imediatamente e o reconheceram. Já o Evangelho de João diz coisa diferente, porque não é fato real, apenas fato criado pela imaginação do escritor bíblico. Então em João está dito que Jesus apareceu primeiramente apenas a Maria Madalena. Só havia uma mulher ali no túmulo de Jesus, no sepulcro. Apenas uma mulher, Maria Madalena. E diz o Evangelho de João que Maria Madalena, ao ver o Jesus ressuscitado, não o reconheceu imediatamente. Ela demorou para reconhecer a Jesus. Viu aí, gente? A contradição, a discrepância. Em Mateus, repito, Maria Madalena reconhece imediatamente a Jesus e junto com outra mulher. No Evangelho de João, diferente. Maria Madalena está sozinha, não há mulher alguma ao lado dela. E ela vê Jesus e ela não reconhece a Jesus imediatamente. Demorou para reconhecer a Jesus. Viu aí mais uma contradição bíblica? São inúmeras. São inúmeras. Então vou ler aqui a parte de João. Diz assim: Jesus aparece a Maria Madalena. Veja aí, no Evangelho de João. No Evangelho de Mateus, apareceu a duas mulheres. Então Jesus aparece a Maria Madalena. Diz assim, versículos 11. Vou continuar aqui. Maria Madalena. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Ela olhou e viu dois anjos. E viu dois anjos vestidos de branco,
sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles, os anjos, os dois anjinhos, então eles lhe perguntaram: mulher, com a Maria Madalena, por que choras? Veja que pergunta mais maluca, não é? Porque faz parte de uma lenda, gente, a ingenuidade. O anjinho perguntou, eles perguntaram a ela, os dois: mulher, por que choras? Ora, mas Maria Madalena estava ali no túmulo de Jesus. Os anjos eram tão imbecis que eles não sabiam por que a Maria Madalena estava chorando. Se ela estava diante do túmulo de Jesus, obviamente ela estava chorando em relação a Jesus, não é? Os anjinhos aqui eram muito burros, né? Como a gente vê aí na lenda, como é ingênua. Muito bem, mas aí vamos para frente, gente. Aí os anjinhos, aí ela respondeu, a Maria Madalena: porque levaram o meu Senhor, olha aí, que levaram o corpo de Jesus, que ela não viu o corpo de Jesus, e não sei onde o puseram. Veja a ingenuidade da lenda. Muito bem, tendo dito isto, Maria Madalena, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Viu aí? Naquele momento, Maria Madalena, somente ela, viu Jesus aqui, ó, pessoalmente, ao lado dela, em pé. Mas não reconheceu que era Jesus. Viu aí, gente? No Evangelho de João, Maria Madalena vê a Jesus e não reconheceu que era Jesus. Em Mateus, ela reconheceu imediatamente que era Jesus. Viu aí? Então, vou repetir. Tendo dito isto, voltou-se para trás, a Maria Madalena, e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Viu aí? Como os evangelistas, eles brincavam com o texto. Muito bem, e aí vem. Muito bem, e aí vem. Aí Jesus conversou com ela, veja aí. E mesmo Jesus conversando com ela, ainda Maria Madalena não o reconheceu. Veja aí, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A mesma pergunta idiota feita pelos dois anjinhos. Veja a ingenuidade da lenda. Então perguntou Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Veja aí que pergunta imbecil, a feita aqui atribuída a Jesus. Se ela estava diante do túmulo, da sepultura de Jesus, ela estava ali para ver Jesus. Então Jesus aqui perguntou: a quem procuras? Aí continua. Ela, Maria Madalena, supondo ser ele o jardineiro, veja aí, Jesus conversando com ela, Jesus em corpo e ossos, conversando com Maria Madalena, ela não reconheceu a Jesus. Jesus falou com ela, e mesmo assim, ela ouvindo a voz de Jesus, mesmo assim ainda não reconheceu. Ela pensou que era o jardineiro lá do sepulcro. Veja a ingenuidade do relato. Respondeu, Maria Madalena disse: Senhor, se tu o tiraste, pensando que era o jardineiro. Senhor, jardineiro, se tu o tiraste o corpo de Jesus, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Vejam a maluca da Maria Madalena. Levar um corpo em estado de putrefação há 2 dias, porque Jesus foi enterrado na sexta. Veja a ingenuidade, gente, do relato. Como é ingênuo. Porque isso não é um fato real, é uma lenda. E aí continua, Jesus disse-lhe Jesus novamente falou com Maria Madalena: Maria, Jesus aí, ó, Maria, ela voltando-se, lhe disse em hebraico, Raboni, que quer dizer mestre. Só aí é que a Maria Madalena reconheceu a Jesus, na segunda pergunta feita por Jesus. Entendeu, gente? Então você vê que tudo isso aqui, gente, é lenda. Jesus algum ressuscitou. Nenhum ser humano na história do homem ressuscitou. Ressurreição só existe em livros infantis e em livros de deuses. No caso aí, a Bíblia. Você entendeu? E aí você vê a contradição. Em Mateus, só aí 2 contradições. Em Mateus está dito que foram 2 mulheres no túmulo.
Em João, apenas uma. Em Mateus diz que Maria Madalena e a outra Maria reconheceram imediatamente a Jesus. No Evangelho de João, está dito que Maria Madalena não reconheceu imediatamente a Jesus. Demorou para reconhecer a Jesus. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado. O pior cego é aquele que não quer enxergar, entendeu? E dá vontade de rir mesmo. Tá na cara. Falar que a Bíblia não tem erros e contradições é desonestidade pura ou pior. É canalice. É canalice. É canalice. É canalice. É canalice. É canalice.